Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós, com a antífona deste domingo, nós assim rezamos, 24º domingo do tempo comum. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. E, de fato, é a prece de Moisés que Deus escuta hoje na primeira leitura. O que acontece antes dessa leitura do Êxodo? Moisés está no alto do monte e o povo de Israel no pé da montanha. É o Monte Sinai, ou Horebe. E ali então, enquanto Deus está fazendo aliança com o povo de Israel e Moisés representa o seu povo, nesta aliança Deus se apresenta como Deus do povo de Israel e reconhece Israel como seu povo. Enquanto se está fazendo esse evento singular da história da salvação, o povo está no pé da montanha. Se impacienta porque Moisés não desce logo, quer ter o controle de Deus e de Moisés, seu servo. E então faz para si um bezerro de ouro. Qual é o motivo pelo qual o povo de Israel faz o bezerro? Porque o bezerro traz a falsa ilusão de um Deus que é controlável, de um Deus que está presente, que é visível, que é palpável, de um Deus que está submetido à vontade do seu povo. A leitura que nós ouvimos hoje, ela acontece neste momento. O Senhor vai falar a Moisés: vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Veja que interessante, Deus vai dizer a Moisés: é o teu povo, não vai mais dizer que é o meu povo. E vai dizer que Moisés o tirou do Egito, não mais diz que eu o tirei do Egito. Deus então decide de abandonar esse povo que o abandonou por primeiro. Deus vai dizer: bem depressa desviaram-se, fizeram um bezerro, e estão ali em adoração, oferecendo-lhe sacrifícios. E fazer para si um bezerro era adotar a prática dos povos vizinhos, dos povos pagãos. E então Moisés vai dizer para Deus: lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra-te, aquilo que Deus vai dizer para nós, que vai insistir para o povo de Israel de fazer memória da ação de Deus, aquilo que Deus fez para com o seu povo, agora é Moisés que vai dizer. De fato, é atribuir a Deus uma característica humana, porque Deus jamais se esquece. Mas na oração nós fazemos isso. Nós não temos como falar com a linguagem de Deus para com o nosso Deus. Nós usamos categorias humanas. Lembra-te. Porque Deus antes vai dizer assim: deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine, mas de ti farei uma grande nação. Veja que para Moisés seria um bom negócio. Se livrava daquele povo, ele seria uma grande nação, Deus faria a partir dele uma grande nação e se livrava desse povo que dava sempre trabalho para ele. Mas Moisés não pensa em si e começa a rezar. E a leitura termina: o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Quem é que mudou o coração? Deus ou Moisés, que entendeu quem é Deus, um Deus misericordioso? Claro que esses textos do Antigo Testamento é para ilustrar aquilo que Deus faz com a pessoa de fé. Para que essa pessoa compreenda que ele é um Deus misericordioso, ele provoca a pessoa para uma reação. E Deus manifesta que é um Deus misericordioso. Hoje no Salmo, nós rezamos o Salmo 50, mas o Salmo 50 nós temos uma série de pedidos do pecador: lavai-me de todo inteiro do pecado, criai em mim um coração que seja puro. Ó Senhor, não me afasteis da vossa face. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Contudo, o protagonista do Salmo é sempre Deus. É Deus que permite ao orante pedir isso, porque ele deixa o orante antes e, sobretudo, depois do pedido, fazer a experiência da misericórdia abundante de Deus. Se na primeira leitura nós temos uma experiência de pecado comunitário, a segunda leitura nos fala do pecado pessoal. É como um dos testamentos de Paulo, nessa primeira vez que nós estamos escutando uma das cartas pastorais de Paulo, que são aquelas cartas a Timóteo e a Tito. Paulo assim começa: agradeço àquele que me deu força
pela confiança que teve em mim. Antes eu blasfemava, perseguia e insultava. Este apóstolo que fez tudo isso, Deus confia nele e dá para ele a sua misericórdia. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro deles. Paulo se reconhece um pecador, mas um pecador redimido, alguém que foi salvo pela misericórdia do Senhor. Por isso, ao final, ele vai dizer: ao Rei dos séculos, ao único Deus, imortal e invisível, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje, nós temos um capítulo famoso, o capítulo que nós vamos escutar as 3 parábolas da misericórdia. É importante, para compreendermos aquilo que acontece, vermos o contexto literário daquilo que Jesus está dizendo. Lucas vai ambientar muito bem e vai dizer assim, que ao redor de Jesus se formavam 2 grupos. Por um lado, os publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus, e do outro lado, aqueles que se consideravam santos, os fariseus e mestres da lei, e criticavam Jesus dizendo: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Aqui nós temos a primeira vez na Bíblia, a única, que vai dizer que Jesus acolhia as pessoas em algum local, na sua casa, em algum local vai acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E Jesus vai contar 3 parábolas, mas veja que vai dizer assim: então Jesus contou-lhes esta parábola, e nós escutaremos 3. Porque originalmente, aqui nesse capítulo de Lucas, nós tínhamos uma só parábola que depois foram ampliadas para chegar a 3. Vai falar de um pastor estranho, porque esse pastor tem 100 ovelhas e perde uma. Deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria, e chegando na casa reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha perdida. A conclusão: haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Veja que esse pastor não existe, que vai abandonar 99 para ir em busca de uma. Mas também a lógica do reino dos céus é estranha. Há mais alegria por um só pecador que se converte. E veja que a ovelha perdida é aquela que é carregada, única, nos ombros do bom pastor. O pastor vai ao encontro daquilo que é perdido. Mas também a segunda parábola nos conta de uma mulher que tem 10 moedas, perde uma e varre a casa procurando aquela moeda perdida e então, quando a encontra, reúne as amigas. As 2 primeiras parábolas, elas nos falam da iniciativa de Deus que vai em busca daquilo que é perdido. E chegamos à terceira parábola, um pai que tem 2 filhos. Veja que o que nós precisamos fazer é mudar a nossa compreensão a respeito desta parábola, sobretudo. Porque nós até a chamamos por erro de parábola do filho pródigo, pensando do filho mais novo que partiu. Mas o filho mais novo que parte, ele representa quem? Os publicanos, os pecadores. Aquele filho que estava na casa, ele que é dos filhos o mais importante da parábola, que representa os fariseus, os doutores da lei. Aqueles que trabalhavam pelo templo, pela religião, que nunca saíram de casa, mas nunca fizeram a experiência da paternidade. De fato, na parábola, aquele filho que parte é o único que chama o pai de pai. Enquanto o filho que ficou na casa nunca se dirige ao pai como pai e nem ao irmão como irmão. Ele é um que trabalha. Eu sempre te servi, sempre estive aqui e você não me pagou, não me deu nem sequer um bezerro para eu matar, para festejar com os meus amigos. Jesus chama a atenção, meus caros, para nós de igreja. E nós somos o filho mais velho, muitas vezes. Nós, muitas vezes, somos as 99 ovelhas ou as 9 moedas, que nunca saímos da casa do Pai, mas não fazemos uma experiência radical para nos sentirmos como filhos. É a esta conversão que as parábolas de hoje nos chamam. Na oração de hoje, ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Que esse domingo seja para cada um de nós
uma experiência da grande misericórdia de Deus, que humanamente não tem lógica, mas é um Deus que o ama, que nos ama com uma lógica que é baseada sobretudo no amor. Tenham todos um bom domingo, boa Páscoa semanal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.